Pessoal, correção da lista de distância entre dois pontos que eu dei a semana passada. Para calcular a distância, né, nesses exercícios aqui entre os pontos A e B. Então, ó, a distância entre A e B é igual raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado, tá? Qual que é o x, pessoal? O x é sempre o primeiro númerozinho aqui no par ordenado, tá? E o y é sempre o segundo. Então, vamos lá. A distância entre A e B é igual a raiz quadrada. Qual que é o x de B, pessoal? O x de B é esse aqui, ó. 2 menos, qual que é o x de A? 2 também. Ao quadrado mais y de B, qual que é? 5, menos y de A, que é 3 ao quadrado. Então, distância de AB é igual a raiz quadrada, 2 menos 2, 0, né? 0 ao quadrado é 0 mesmo. Mais 5 menos 3 é 2, tá? Distância de AB é igual a raiz quadrada, 0 é nulo, né? Então, 2 ao quadrado é 4. 4 mais 0 é 4 mesmo. Raiz quadrada de 4. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Então, a distância entre os pontos A e B é 2, tá? Próximo. A, 2,1 e B menos 2 é 4. Então, vamos lá. A distância de AB é igual a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. X de B, qual que é? É negativo, tá, pessoal? Então, toma cuidado com isso. Menos 2, menos o x de A, que é 2, né? Ao quadrado, mais y de B, qual que é? 4 menos 1 ao quadrado. Então, vamos lá. Menos 2 com menos 2 é menos 4 ao quadrado, mais 4 menos 1, 3 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, lembra daquela regrinha? Se o expoente é positivo e a base negativa, o resultado vai ser positivo, porque o menos também tá ao quadrado, né? E menos com menos é mais. Então, ó, 4 ao quadrado, 16. Mais 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9. Quanto que é 16 mais 9? 25. Raiz quadrada de 25, 5, né? Então, distância de AB igual a 5, tá? 0,6 e 1,5. Distância de AB é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Então, vamos lá. Raiz quadrada de x de B, qual que é? 1 menos x de A, qual que é? 0 ao quadrado mais y de B, 5 menos 6 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 1 menos 0 é 1 mesmo, né? 1 ao quadrado mais 5 menos 6 menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, mais menos 1 ao quadrado também é 1 positivo. Ou seja, qual que é a distância de AB? Raiz quadrada de 2, tá? Entre 6,3 e 2,7. Distância de AB é igual a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Distância de AB é igual, qual que é o x de B? 2 menos x de A, que é 6, né?
ao quadrado, mais y de b, qual que é? 7, menos o y de b, de a, que é 3, ao quadrado. Então, distância de AB é igual a raiz quadrada 2 menos 6 é menos 4 ao quadrado, mais 7 menos 3 é 4 ao quadrado. Então, distância de AB é igual a menos 4 ao quadrado é 16. E 4 ao quadrado é 16 também. 16 mais 16, raiz quadrada de 32, tá? Não tem raiz quadrada de 32, mas vamos simplificar um pouco? Olha lá, fatorando, tá? 32 por 2 dá 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 vai dar 1. Se é a raiz quadrada, eu junto parzinho, né? E tiro da raiz. Deixa uma vez só. 2 vezes 2, 4. Esse 2 aqui não teve par. Então, esse que não teve par continua dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 32 simplificado é 4 raiz de 2. Raiz quadrada de 2, tá? 6,3 e 2,4. Distância de AB é igual a raiz quadrada xb menos xa ao quadrado mais y de b menos y de a ao quadrado. Vamos lá, distância de AB é igual, qual que é o x de b? 2 menos 6 ao quadrado mais y de b, qual que é? 4 menos 3 ao quadrado. Então, distância de AB, 2 menos 6, menos 4 ao quadrado, mais 4 menos 3, 1 ao quadrado. Então, distância de AB é igual a menos 4 ao quadrado é 16, mais 1 ao quadrado é 1 mesmo. Então, distância de AB é igual a raiz quadrada de 17. Tem como simplificar? Não, por quê? 17 é o número primo. Então, fica a raiz quadrada de 17 mesmo, tá? A, menos 5 e 4, e B, 2 e 5. Distância de AB é igual a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Então, vamos lá. Distância AB é igual. Qual que é o x de B, pessoal? 2 menos o x de A. O x de A é menos 5. Então, abro parênteses, ó, menos 5, né? Ao quadrado, mais y de B, 5, menos y de A, que é 4, ao quadrado. Então, distância de AB é igual a raiz quadrada, né? De 2 menos com menos é mais. Então, 2 mais 5 ao quadrado, mais 5 menos 4, 1 ao quadrado. Distância de AB é igual a 2 mais 5, 7 ao quadrado, mais 1. Distância de AB é igual a 7 ao quadrado, 49, né? Então, distância de AB é igual a 49 mais 1, raiz quadrada de 50. Fatorando 50, para simplificar. 50 por 2 dá 25, 25 por 5 dá 5, e 5 por 5 dá 1. Como é raiz quadrada, eu vou juntar parzinho e deixar uma vez só. O 2 que não teve par, continua dentro da raiz. Então, 5 raiz quadrada de 2, tá? A raiz fatorada é 5 raiz quadrada de 2. Distâncias entre os pontos A, 4,3 e B, 0,0. Gente, só para, devido ao pouco espaço, eu não vou colocar a linha aqui da fórmula, que eu acho que já deu para todo mundo gravar, né? Já vou fazendo direto, tá? Distância de AB é igual a raiz quadrada de x de B. Qual que é o x de B? 0 menos o x de A, que é 4,
ao quadrado, mais y de B, 0 menos y de A, que é 3 ao quadrado. Então, distância de AB é igual a raiz quadrada de 0 menos 4 ao quadrado, vai ficar menos 4 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Distância de AB é igual a menos 4 ao quadrado, dá 16, né? Porque o menos está dentro de parênteses, mais menos 3 ao quadrado, dá 9 positivo, né? 16 mais 9, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, 5, certo? Distância entre os pontos menos 1 e 1 e 1. Então, vamos lá. Distância de AB é igual a raiz quadrada de x de B, que é 1, menos o x de A, que é menos 1, né? Ao quadrado, mais y de B, que é 1, menos o y de A, que é menos 1. Gente, o menos da fórmula e o menos do ponto, tá? Então, distância de AB é igual a 1 menos com menos, mais 1 mais 1 ao quadrado, né? Mais 1 menos com menos, mais 1 ao quadrado. Distância de AB é igual a raiz quadrada, 1 mais 1, 2 ao quadrado, mais 1 mais 1, 2 ao quadrado. Distância de AB é igual a 2 ao quadrado, 4 mais 4. Distância de AB é igual a 4 mais 4, raiz quadrada de 8. Fatorando 8 para simplificar, 8 por 2, 4, 4 por 2, 2, e 2 por 2, 1. Olha lá, vai dar 2 raiz de 2, tá?